vamos com a resposta da nossa interatividade sobre a aplicação de testes estatísticos. Então, mais especificamente, sobre aquela aplicação de testes que possibilita a comparação entre mais de dois grupos. Então, nós temos lá a alternativa certa como alternativa A, onde menciona que o fator gênero foi determinante para as diferenças observadas. Como que a gente chega a essa alternativa? Fazendo a leitura da tabela. Você pode estar se perguntando lá, nossa, mas é tão simples assim ler uma tabela? É claro que não. Nós discutimos lá no módulo 1 a representação gráfica e a aplicação de tabelas, e aí lá a gente já conversou sobre algumas dicas para facilitar essa sua leitura. Da mesma forma que em gráfico, em tabela, você sempre tem que olhar para os eixos. Então, o que eu tenho lá, né, para as extremidades? Eu tenho uma informação na horizontal, que é o nível de escolaridade, e uma informação que vai estar classificada lá na vertical como gênero. Então, você tem 3 níveis de escolaridade e 2 gêneros. Lembra que a gente chama nível de escolaridade e gênero, aqui no caso, como um fator. E os diferentes níveis de escolaridade, ensino médio, graduação e pós-graduação, como um nível, e os diferentes gêneros, masculino e feminino, também como nível referente a esse fator gênero. E aí você tem os valores atribuídos, e esses valores representam, então, a estatura do indivíduo. O que nós verificamos de diferença significativa aqui? Que nós tínhamos diferença significativa entre o fator gênero, mas nós não temos diferenças significativas entre o fator nível de escolaridade. Então, com base nessa discussão, nós conseguimos responder adequadamente a essa pergunta. Na letra A, que é a alternativa correta, retomando, nós temos que o fator gênero foi determinante. Por quê? Porque nós encontramos diferenças significativas em função do gênero. Independente do nível de escolaridade, nós sempre encontramos diferença significativa entre masculino e feminino. Na letra B, a escolaridade e o gênero são fatores. Lá na alternativa, agora nós colocamos já alternativas corrigidas, né? Mas na alternativa original nós tínhamos que escolaridade era um nível. Não, nada disso. Nós temos escolaridade e gênero como fator. E isso também responde à sua alternativa E, que também foi corrigida ali. Então, gênero e escolaridade são fatores. O que são níveis? Masculino e feminino. Ensino médio, graduação e pós-graduação. Na letra C, o fator gênero é importante. A alternativa original dizia que não era. Na verdade, é muito importante sim, porque nós encontramos as diferenças significativas em relação à estatura devido a esse fator gênero. Na alternativa D, o fator escolaridade não foi mais importante que o fator gênero. Lá na alternativa original, nós tínhamos que o fator escolaridade foi mais importante, mas esse fator não ocasionou diferenças significativas nos seus dados. Portanto, aqui, o fator que resulta em diferença significativa é o fator gênero. Bom, visto isso, vamos avançar em relação aos nossos conteúdos, agora conversando sobre a aplicação do teste de correlação. O que é correlacionar um fator com o outro? O que é correlacionar um conjunto de dados com o outro? É você estabelecer uma associação. Vamos pensar no próprio nome, né? Correlação é relacionar. Você vai comparar uma variável com outra e aí tentar estabelecer alguma associação entre essas duas variáveis. Então, eu permito ver se a variação, esse teste permite discutir, se a variação no resultado de uma variável, ela afeta de forma mais específica outra variável. E aí você descobre se elas estão correlacionadas ou não. Para avaliar essa correlação, é muito comum a gente utilizar um diagrama de dispersão. Lembra lá das representações gráficas? Retomando isso novamente, nós vemos aqui o diagrama de dispersão como uma forma adequada para você avaliar essa associação, essa correlação entre duas variáveis. Então, utilizando esse diagrama, nós podemos ter a seguinte correlação estabelecida. A gente está avaliando lá se existe correlação entre a circunferência da coxa e a impulsão vertical. Então, eu tenho lá no eixo vertical, no eixo Y, a impulsão vertical, que está em centímetros, e nós temos a circunferência da coxa no eixo horizontal, no eixo X. E aí, cada ponto naquele gráfico lá representa o comportamento de um indivíduo. Aí, como
Como que você estabelece se existe correlação? Você pega o seu conjunto de dados, os seus indivíduos lá, e vai estabelecer a associação entre uma variável e outra. Então, para cada indivíduo lá, então, ponto 1, ponto de menor valor ali, você tem circunferência da coxa em aproximadamente ali 54, e aí você tem valor correspondente à impulsão vertical, aproximadamente ali 39. Então, essa relação você vai estabelecer em todos os indivíduos que compõem o seu grupo de dados. E aí, nesse grupo de dados, você vai estabelecer se existe uma associação ou não entre essas variáveis. Nesse exemplo aqui, nós temos, por coincidência, duas variáveis sendo associadas com a mesma unidade. Mas eu gostaria de salientar com você que não necessariamente isso aí é um pressuposto. Você não precisa ter essa condição estabelecida. Você pode comparar duas variáveis que não tenham a mesma unidade. Aqui aconteceu da unidade ser comum, né? De você ter a unidade ali centímetros. Mas nem sempre isso acontece. No nosso próximo exemplo, no exemplo 2, nós temos a comparação, por exemplo, de duas variáveis sem a mesma unidade, com unidades distintas. Nós temos lá número de horas de estudo e nota obtida na prova. Então, variáveis com unidades distintas. Como que a gente poderia avaliar essa associação entre as variáveis, avaliar essa correlação existente ou a possibilidade da correlação existente? Nós poderíamos estabelecer lá um gráfico, um diagrama de dispersão, onde seria apresentado no eixo X, por exemplo, o número de horas. E no eixo Y, nós teríamos lá a nota da prova. Então, a gente plota uma variável em função da outra. A gente coloca lá o número de dados que a gente tem, o grupo, cada indivíduo como um dado, e aí a gente vai ver se existe uma associação entre uma variável e outra. Se o número de horas que você estuda, se o número de horas que esse grupo estuda, tem alguma associação com a nota obtida na prova desse grupo de estudantes. Então, a correlação ela pode ser avaliada quantitativamente por meio de um coeficiente, que nós chamamos de coeficiente de Pearson. Esse coeficiente ele é representado pela letra R. Então, R é o coeficiente e essa letra, esse coeficiente, ele vai te dar uma informação em relação à intensidade da correlação, se essa correlação é alta ou baixa e também de que forma essa correlação ela acontece. Então, nós temos aqui um coeficiente de correlação que pode variar de -1 a +1. Valores negativos do coeficiente de correlação, quando o R tem um valor negativo, significa que existe uma relação inversa. Então, nós temos correlação inversa. Vamos entender um pouco melhor isso. É quando você tem um grupo de variáveis que, enquanto acontece aumento em relação a uma variável, a outra variável está diminuindo. Então, ela é inversamente proporcional. Uma variável aumenta, a outra diminui. Vamos pensar em um exemplo prático aí, nós poderíamos falar na questão da idade da mulher e da fertilidade. Enquanto que a idade da mulher ela aumenta, a fertilidade tende a diminuir. Então, você tem uma relação inversa. Quando você tem um coeficiente de correlação positivo, significa que você tem uma correlação direta. Uma variável aumenta e a outra também tende a aumentar. A gente pode voltar no exemplo da circunferência de coxa e a altura do salto vertical. A gente poderia dizer naquela situação que o indivíduo com maior circunferência de coxa tende a saltar mais alto. Então, você aumenta uma variável e você aumenta concomitantemente a outra variável também. Elas andam juntas. Então, isso que representa o valor positivo ou o valor negativo. Significa como que essa correlação, de que forma que essa correlação ela acontece. Agora vamos entender um pouco a questão do valor. O valor atribuído, ele significa a intensidade da correlação. Então, independente do sinal ser positivo ou negativo, valores mais próximos de zero significam correlações baixas. E valores mais próximos do 1 significam uma correlação maior. Então, nós temos aí uma classificação entre cada faixa ali de 0 a 1. Se nós temos uma correlação 1, a gente diz que essa correlação é perfeita. Uma variável, ela aumenta proporcionalmente igual a outra variável. As variáveis estão perfeitamente correlacionadas. Se nós temos um valor de correlação
acima de 0,7 até 1, obviamente, isso indica que nós temos uma forte correlação. Então, as variáveis estão altamente correlacionadas entre si. Se nós temos valores ali de R que oscilam entre 0,30 e 0,7, nós chamamos essa correlação de moderada. Então, moderadamente elas estão correlacionadas. Se nós temos valores que oscilam entre 0 e 0,3, nós temos uma correlação fraca existente. As duas variáveis estão de forma fraca correlacionadas. E se nós temos uma correlação igual a 0, significa que não há correlação nenhuma entre essas variáveis. Então, o negativo, lembrando, ele significa o sentido, a forma da sua correlação, se é direta ou é inversa. E o valor mais próximo de 0 é aquele que indica se há ou não correlação. Então, se não há correlação entre as variáveis. Às vezes a gente pensa que o mais negativo, né, o valor mais próximo de -1 seria a menor correlação. E não é isso. É o valor mais próximo de 0 que indica a correlação menor. Bom, entendendo isso, vamos falar do conceito de regressão linear. E aí nós temos o teste de regressão linear simples. A regressão e a correlação, elas estão muito relacionadas. A correlação, ela te dá uma associação entre uma variável e outra, mas em nenhum momento ela te dá uma relação de causa e efeito. Então, você não sabe a influência de uma variável em relação a outra variável. Para você avaliar essa condição causa e efeito, você tem a aplicação do teste de regressão. Então, o teste de regressão te permite avaliar se o comportamento de uma variável depende da mudança do comportamento de outra. Então, quanto que alterando uma variável, eu tenho alteração de outra variável. Então, essa determinação de influência, de causa e efeito, ela é determinada pelo teste de regressão. O teste de regressão, ele é realizado a partir do que nós chamamos de linha de regressão, ou também conhecido como reta de regressão. Essa reta de regressão, ela é importante porque além da condição causa-efeito, ela também vai determinar uma possibilidade, uma tendência de acontecer algo no futuro. Então, ela caracteriza uma tendência daquele grupo de indivíduos e aí você pode também ter isso como uma previsibilidade. Então, se você tivesse outro indivíduo nessa mesma condição, o que aconteceria? Então, ela avalia uma tendência de uma variável em relação a outra. E essa reta de regressão, ela é originada a partir do gráfico de dispersão. Então, nós temos um gráfico, por exemplo, um eixo X e um eixo Y, né? E aí nós temos no eixo X e eixo Y duas variáveis e a questão da distribuição dessas variáveis em relação à reta de regressão. Para dar um exemplo claro, ali nós temos um gráfico um tanto que animado, né? Nós temos o eixo X e o eixo Y, mas também nós temos ali os nossos dados como pessoas numa piscina. Então, nós temos lá numa piscina 15 pessoas distribuídas, paradas aleatoriamente. E eu quero lançar nessa piscina uma corda que represente a minha reta de regressão. Então, uma corda com uma boia, e essa corda com uma boia, ela tem que ficar mais próximo possível de todos os indivíduos simultaneamente. Você pode se perguntar, mas a boia não está mais próximo daquele indivíduo lá no topo da piscina, próximo ao eixo Y. Não está mais próximo deste indivíduo. Mas se você considerar todos os indivíduos daquele grupo, então ela está posicionada mais próximo do conjunto de indivíduos. Vamos tentar deixar um pouco mais claro. Vamos supor que você tenha a avaliação de indivíduos que estão aqui e aqui. Tem dois conjuntos de indivíduos. Onde que você vai colocar essa reta de regressão? Você poderia colocar aqui, né? Dizer assim, não, eu quero que fique aqui porque está próximo desse cara aqui. Está próximo, mas e desse? Então, se a reta ficar aqui, ela vai ficar muito distante desses indivíduos aqui, né? Então, a reta de regressão aqui, ela tem que estar posicionada entre os dois grupos, porque aí, simultaneamente, ela vai estar mais próxima de todos os indivíduos avaliados. Entendido isso? Bom, vamos então ao nosso momento de interatividade, que é em relação a essa aplicação de correlação e regressão que nós conversamos. A interatividade é a seguinte, a questão é a seguinte: em qual dos gráficos apresentados a seguir encontra-se uma correlação classificada como moderada? Então, você tem 6 gráficos ali, eu vou ler com vocês o R de cada um. Então, no gráfico A você tem R igual a 1,
no B, R igual a menos 1, no C, R igual a 0, no D, R igual a 0,8 e no E, R igual a 0,6. Desculpa, aí no F, R igual a 0. Aí você tem as seguintes alternativas. Na letra A, as figuras A e B. Na letra B, a figura E. Na letra C, a figura A. Na letra D, a figura D e E. E na letra E, a figura D e F. Então, a partir da correlação existente, você precisa classificar essa correlação de acordo com os conceitos que nós discutimos. Como essa é uma questão do tipo direta, não pressupõe que você tenha um tempo para cálculo, vamos discutir já essa resposta, né? A resposta a essa questão. Então, a alternativa correta aqui é a correlação indicada pela letra B, a figura E, onde nós temos um R igual a 0,6. No caso lá da A e da B, nós temos uma correlação perfeita, né? A significa uma correlação direta e o B significa uma correlação inversa, os gráficos A e B. Então, ali são correlações inversa e direta, mas correlações perfeitas. Nos gráficos representados pela letra C e pela letra F, nós não temos uma correlação. Então, a correlação é nula. E ali no gráfico representado pela letra D, nós temos uma correlação de 0,8, que é uma correlação forte. Então, o único gráfico representado pela correlação moderada é o gráfico lá da letra E. Bom, eu espero que você tenha gostado dos conceitos que nós discutimos neste módulo. Um abraço e até a próxima.